Eu estava sentada no aniversário da minha nova nora. De repente, meu netinho de 7 anos corre até mim e sussurra: Vovó, eu quero ir embora agora. Perguntei por que ele estava tão assustado e ele respondeu todo tremendo: Você ainda não olhou ao lado do bolo? Meu coração disparou na mesma hora. Léo nunca foi de inventar histórias ou de se assustar por bobagem. Esse menino sempre foi observador demais para a idade dele. Sabe aquelas crianças que parecem enxergar coisas que os adultos fingem não ver? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com intuição de criança. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. O salão estava lindíssimo, eu tenho que admitir. Eva tinha caprichado na decoração, flores brancas e douradas por todo lado, uma mesa de doces que mais parecia de casamento, e aquele bolo de 3 andares no centro de tudo. Era o aniversário de 35 anos dela, e meu filho Alexandre estava radiante ao lado da namorada, segurando a taça de espumante como se estivesse brindando a vida perfeita que sempre sonhou ter novamente. Mas eu, Beatriz, aos 72 anos, já aprendi a desconfiar quando as coisas parecem perfeitas demais. Especialmente quando se trata de mulheres que aparecem do nada na vida do meu filho viúvo e fazem questão de ser adoráveis com todo mundo, menos com meu neto. Desde o primeiro dia que conheci Eva, há 6 meses, alguma coisa no meu peito gritava que havia algo errado. Não era ciúme de sogra possessiva, como Alexandre insinuou numa briga feia que tivemos na semana passada. Era instinto de mãe, de avó, de mulher que já viveu o suficiente para reconhecer falsidade quando vê uma. Léo, que história é essa? Sussurrei, passando a mão pelos cabelos cacheados dele, que estavam grudados de suor. Minha voz saiu mais áspera do que eu queria, carregada de uma ansiedade que eu tentava esconder. Você está com febre, amor? Quer que a vovó leve você para casa? Não, vovó, não é isso. Ele olhou para trás, na direção da mesa do bolo, e depois voltou os olhinhos castanhos para mim. Aqueles olhos que eram iguaizinhos aos da Mariana, minha primeira nora, a mulher que Alexandre realmente amou. Tem um papel pequeno lá. Estava caído no chão, mas o garçom pegou e deixou do ladinho do bolo. Eu vi porque estava brincando de esconde-esconde com a Luísa. Luísa, minha filha do coração, mesmo não sendo do sangue. A menina que adotei quando ela tinha 15 anos, depois que os pais morreram naquele acidente horrível na Fernão Dias. Hoje ela tem 28, trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas e mora comigo desde sempre. Eu sabia que ela também não ia com a cara da Eva, mas tentava disfarçar por amor ao Alexandre e ao Léo. Na semana passada, quando estávamos dobando as roupas no varal, ela me confessou baixinho: Mãe, eu não consigo gostar daquela mulher. Tem alguma coisa nela que me dá arrepio. O jeito que ela olha para o Léo parece que está calculando alguma coisa. E eu, na minha teimosia de querer dar uma chance para a felicidade do meu filho, respondi: Filha, talvez seja só o tempo. Ela precisa se acostumar com a realidade de que o Alexandre vem com um filho pequeno. Mas no fundo, eu sabia que a Luísa estava certa. Que tipo de papel, Léo? Insisti, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com o ar-condicionado do salão. Um cartãozinho dobrado, parecia importante porque o garçom ficou meio nervoso quando pegou. Ele olhou para os lados antes de pegar, sabe? Como quando você faz alguma coisa que não devia. A observação do meu neto me fez um frio na espinha. Léo sempre foi assim, uma criança que reparava em detalhes que passavam despercebidos pelos adultos. Quando a mãe dele estava doente, ele foi o primeiro a notar que ela estava diferente, mesmo quando os médicos ainda não tinham encontrado nada nos exames. Foi Mariana mesmo quem colocou a mão na barriguinha e disse que estava estranha. Eu lembrava do Alexandre me contando, com os olhos cheios de lágrimas. E o Léo, com 5 aninhos, chegou em mim e disse: Papai, a mamãe está com a mesma carinha que a vovó fez quando o vovô ficou doente. Eu ri na hora. Pensei que era coisa de criança. Se eu tivesse escutado, eu olhei para a mesa do bolo, a uns 15 metros de onde estávamos sentados. A mesa 8, a nossa mesa, ficava numa posição estratégica que Eva tinha escolhido pessoalmente, dizendo que queria a família perto dela no dia especial.
É tão importante ter vocês pertinho de mim neste dia. Ela tinha dito com aquele sorriso perfeito, passando a mão no braço do Alexandre com uma delicadeza estudada. Que ironia! De longe, conseguia ver Alexandre conversando animadamente com alguns colegas de trabalho da firma de advocacia onde era sócio, gesticulando com aquela empolgação que eu não via nele desde antes de Mariana morrer. Mariana, minha primeira nora, a mãe do Léo, que nos deixou há 2 anos por causa de um câncer no pâncreas, que foi fulminante. A mulher que Alexandre amou de verdade, que me tratava como mãe e que fazia meu neto rir até as lágrimas de tanto amor. Lembro como se fosse ontem do primeiro dia das mães que passamos juntas. Léo tinha 3 anos e acordou cedo para fazer um cartão para a mãe. Mariana estava na cozinha, ainda de camisola, fazendo café, e quando viu o desenho do filho, começou a chorar de emoção. Mãe Bia, ela me disse, usando o apelido carinhoso que só ela me chamava. Olha que coisa mais linda! Ele desenhou nossa família toda junta. Era um rabisco colorido que mostrava 4 bonequinhos de palito. Ela, Alexandre, Léo e eu. No desenho, todos estavam de mãos dadas, sorrindo. Eu guardei aquele cartão até hoje, numa caixinha no meu criado mudo, junto com outras lembranças dela. Eva era diferente. Bonita, elegante, sempre impecável, mas havia algo nos olhos dela quando olhava para o Léo que me arrepiava toda. Era como se ela fosse obrigada a fingir carinho, como se o menino fosse um obstáculo nos planos dela. Nunca vi ela demonstrar um carinho genuíno pelo meu neto. Quando Alexandre não estava olhando, o sorriso dela murchava e ela tratava Léo com uma frieza que me dava vontade de protegê-lo no colo. Vovó, você vai lá ver o que está escrito? A voz do Léo me trouxe de volta ao presente, aquele salão cheio de gente feliz que não fazia ideia do aperto no meu peito. Vou sim, amor. Fica aqui conversando com o tio Marcelo. Marcelo era meu irmão mais novo, a única família que me restava dos velhos tempos. Ele tinha 67 anos, era aposentado da Petrobras e tinha vindo de Salvador especialmente para a festa, mais para me fazer companhia do que para conhecer a Eva. Desde o primeiro encontro, ele me confessou nos sussurros: Bia, essa mulher não é boa para o Alexandre. Tem alguma coisa errada nela. Por que você diz isso, Marcelo? Experiência de vida, irmã. Já vi muita gente falsa na minha vida, e essa aí tem todas as características. Repara como ela é com você quando o Alexandre não está perto, e depois repara como ela muda quando ele chega. Eu não queria admitir, mas meu irmão tinha razão. Eva comigo era sempre cordial, educada, mas fria. Quando Alexandre aparecia, ela se transformava numa pessoa completamente diferente, carinhosa, atenciosa, quase grudenta. Tio Marcelo, conta para o Léo aquela história do peixe dourado que você pescou no rio. Eu disse, tentando soar natural, apesar do nervosismo. Ah, aquela do peixe que era maior que eu? Marcelo sorriu, piscando para o neto. Senta aqui, campeão, que essa história você não vai acreditar. Eu levantei da cadeira devagar, ajeitando o vestido azul marinho que a Luísa tinha me ajudado a escolher na semana passada. Esse aqui fica bem na senhora, mãe. Realça a cor dos seus olhos, ela tinha dito, me ajudando a experimentar no espelho do quarto. Como eu adorava aquela menina. Se dependesse de mim, ela já seria minha nora oficial há muito tempo, porque era óbvio que ela e Alexandre se gostavam, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Caminhei pela lateral do salão, cumprimentando alguns convidados com sorrisos educados, mas mantendo o foco na mesa principal. O coração estava acelerado, e eu tinha uma sensação estranha no peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Minha intuição de avó estava gritando que havia perigo, e eu aprendi a nunca ignorar essa voz interior. Passando pela mesa dos aperitivos, cumprimentei Dona Helena, a vizinha do Alexandre, que estava acompanhada do marido. Que festa linda, Dona Beatriz! A Eva tem um gosto refinado mesmo, comentou ela, mordiscando um canapé de salmão. Tem sim, respondi automaticamente, mas minha cabeça estava em outro lugar. Chegando perto da mesa principal, fingi admirar os arranjos de flores enquanto observava discretamente os arredores do bolo. Era realmente um bolo impressionante, 3 andares,
cobertura de chantilly branco decorado com rosas de açúcar amarelas e, no topo, uma miniatura de Eva feita de açúcar. Narcisismo puro, mas eu tentava não julgar. E foi então que vi um pequeno cartão branco, dobrado ao meio, encostado no suporte prateado do bolo, exatamente como o Léo tinha descrito. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção em mim. A festa estava em seu auge. Garçons passavam com bandejas de canapés e espumante. As conversas fluíam animadas e a música ambiente abafava qualquer ruído que eu pudesse fazer. Num movimento rápido, peguei o cartão e me virei de costas para a mesa, como se estivesse admirando a decoração da parede. Com os dedos tremendo, abri o cartão. O que li me fez o sangue gelar nas veias. Mesa 8. Colocar camarão na porção da criança. Minha mão começou a tremer incontrolavelmente. Fechei os olhos por um segundo, esperando que quando os abrisse novamente, aquelas palavras tivessem sumido ou se transformado em alguma coisa inocente. Uma brincadeira de mau gosto. Qualquer coisa menos aquela sentença de morte. Porque era isso que estava escrito ali. Uma sentença de morte para meu neto. Léo é alérgico a camarão desde pequeno. Uma alergia severa que pode matá-lo em questão de minutos se ele ingerir mesmo uma quantidade mínima. A primeira vez que descobrimos foi quando ele tinha 2 anos, numa festa de aniversário. Mariana deu um pequeno pedaço de torta que tinha camarão no recheio, e em menos de 5 minutos o rosto do menino inchou, ele começou a ter dificuldade para respirar e desmaiou. Corremos para o hospital como loucos. Choque anafilático, o médico explicou enquanto aplicavam a adrenalina no meu netinho. A alergia dele é grave. Vocês precisam ter muito cuidado. Sempre carreguem uma caneta de epinefrina e nunca, jamais, deixem ele comer alguma coisa sem ter certeza absoluta dos ingredientes. Desde então, todos na família sabem da alergia do Léo. Alexandre sabe, eu sei. Luísa sabe, até meu irmão Marcelo, que só vem nos visitar 2 vezes por ano, sabe da alergia do menino. Em todo lugar que a gente vai, avisamos. Em toda festa, perguntamos sobre os ingredientes. É uma precaução que se tornou automática. E Eva também sabe. Eu mesma contei para ela na 2ª vez que ela veio jantar em casa. É importante você saber, Eva, porque se vocês se casarem, isso vai fazer parte da rotina de vocês. Eu tinha dito na época, achando que estava sendo uma sogra cuidadosa. O Léo não pode nem chegar perto de camarão. Ela tinha balançado a cabeça, feito cara de preocupada e dito: nossa, que responsabilidade. Mas claro que vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho. Mentirosa. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu as sequei rapidamente. Não era hora de chorar. Era hora de agir. Guardei o bilhete na bolsa e comecei a procurar com os olhos pelo garçom que Léo tinha mencionado. Havia vários circulando pelo salão, todos vestidos com aquele uniforme padrão de camisa branca e colete preto. Foi quando vi um rapaz jovem, no máximo uns 25 anos, parado próximo à porta da cozinha com uma expressão tensa no rosto. Ele olhava nervoso para a mesa do bolo e depois para a área onde ficavam os organizadores da festa. Tinha que ser ele. Me aproximei devagar, tentando controlar o tremor das pernas. Quando ele me viu vindo na direção dele, o rosto ficou ainda mais pálido. Com licença, moço. Você poderia me dar uma informação? Falei com a voz mais calma que consegui, apesar do furacão que estava acontecendo dentro do meu peito. Claro, senhora. Em que posso ajudar? Você é responsável por servir a mesa 8? A hesitação dele foi a confirmação que eu precisava. Ele desviou o olhar e começou a mexer nervosamente na bandeja vazia que carregava. Sim, senhora. Algum problema? Você recebeu alguma instrução especial para aquela mesa? Instrução especial? A voz dele falhou um pouco. Eu tirei o bilhete da bolsa e mostrei para ele, observando sua reação. O rapaz ficou branco como a parede, e por um momento pensei que ele fosse desmaiar. Meu Deus, senhora, eu juro por tudo que é mais sagrado que não sabia o que estava escrito. Uma moça me deu esse papel e pediu para entregar na cozinha. Disse que era uma orientação da organizadora da festa sobre alguma restrição alimentar. Que moça? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia.
Não sei o nome dela. Uma mulher mais nova, cabelo loiro, vestido verde claro. Ela disse que era da família e que conhecia as alergias de uma das crianças. Ele engoliu seco. Senhora, eu juro que pensei que fosse para evitar o camarão, não para colocar. Quando li agora, não fez sentido. Vestido verde. Meu coração afundou mais ainda. Só havia uma mulher de vestido verde na festa. Glória, a irmã mais nova da Eva. Uma menina de 20 e poucos anos, tímida, que sempre parecia estar na sombra da irmã mais velha e que fazia tudo o que Eva mandava sem questionar. E você entregou o bilhete? Entreguei sim, senhora, para o chefe. Mas quando ele leu, ficou confuso e disse que ia falar com a organizadora antes de fazer qualquer coisa. Por isso estava esperando aqui, para saber o que fazer. Graças a Deus. O plano não tinha sido executado ainda, mas o horror da situação estava longe de passar. Alguém que estava naquela festa, alguém que conhecia meu neto, que sabia da alergia dele, tinha deliberadamente tentado matá-lo. E não era qualquer alguém. Era a mulher que meu filho estava namorando, planejando se casar, a mulher em cujas mãos ele estava pronto para entregar a vida do próprio filho. Escuta bem, rapaz. Qual é o seu nome? Davi, senhora. Davi, você não vai entregar mais nada para a cozinha hoje sem antes me mostrar, está entendendo? E se alguém perguntar sobre esse bilhete, você diz que não sabe de nada. Ele balançou a cabeça vigorosamente, ainda visivelmente abalado. Sim, senhora. Mas, senhora, o que eu faço se a moça vier perguntar se entreguei? Você mente. Diz que entregou e que o chefe disse que estava tudo certo, e depois me procura imediatamente. E se ela quiser falar diretamente com o chefe? Então você vem me chamar na hora. Eu vou estar de olho em vocês. Voltei para a mesa com as pernas bambas e o coração disparado. Léo estava exatamente onde eu tinha deixado, conversando baixinho com o tio Marcelo, que gesticulava animadamente, contando alguma história. Quando me viu chegando, os olhos do meu neto se iluminaram com aquela mistura de curiosidade e preocupação que só criança sabe ter. E então, vovó, o que tinha no papel? Eu me sentei ao lado dele e o puxei para perto, como se pudesse protegê-lo só com o abraço. O cheiro de shampoo de bebê do cabelo dele me trouxe uma onda de ternura e desespero ao mesmo tempo. Era uma surpresa do papai, amor, mas não era nada demais. Mentir para aquela criança me partiu o coração, mas eu precisava de tempo para pensar, para planejar o que fazer com aquela descoberta terrível. Tem certeza, vovó? Você está com cara de preocupada. Marcelo me olhou com uma expressão interrogativa, percebendo que alguma coisa estava errada. Bia, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Depois eu conto, Marcelo. Sussurrei para ele, tentando manter a compostura na frente do Léo. E você? O que faria se descobrisse que alguém próximo da sua família estava tentando fazer mal a uma criança inocente? Olhei para a mesa principal, onde Eva cortava o bolo sorrindo para as fotografias, e uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida tomou conta do meu peito. Ela estava linda, radiante, posando para o fotógrafo com aquele sorriso perfeito que eu agora sabia ser uma máscara. Ao lado dela, Alexandre segurava a taça de champanhe, olhando para a namorada com aquela expressão apaixonada que eu conhecia tão bem. 72 anos de vida, e eu nunca imaginei que fosse capaz de sentir tanto ódio por uma pessoa. Mas ali, naquele momento, vendo aquela mulher falsa sorrir para as câmeras enquanto planejava a morte do meu neto, eu soube que faria qualquer coisa para proteger Léo. Qualquer coisa. Eu precisava encontrar a Luísa. Se havia alguém em quem eu podia confiar naquele momento de desespero, era ela. Mas também sabia que contar para ela sobre o bilhete significaria envolvê-la numa situação que poderia ser perigosa. Eva tinha mostrado do que era capaz, e eu não fazia ideia até onde ela iria para conseguir o que queria. Meus dedos ainda tremiam segurando aquele papel maldito na bolsa. Era como se ele queimasse, como se carregasse todo o mal do mundo dentro daquelas palavras escritas, com a letra caprichada de quem planejava uma morte. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta como bile amarga. Procurei com os olhos pelo salão até avistá-la perto da mesa de doces, conversando com a prima da Eva,
uma mulher que eu não conhecia bem, mas que sempre me cumprimentava educadamente nos encontros familiares. Luísa estava linda no vestido lilás que ela mesma tinha feito, sempre habilidosa com essas coisas de costura. Desde pequena, depois que chegou traumatizada na nossa casa, ela encontrou na costura uma forma de se acalmar, de colocar para fora toda aquela dor silenciosa que carregava pela morte dos pais. Quando nossos olhos se encontraram, ela deve ter percebido algo no meu rosto, porque imediatamente se despediu da moça e veio na minha direção. Seus passos eram rápidos, preocupados, e eu vi nela aquela mesma intuição aguçada que sempre teve para perceber quando algo estava errado. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou baixinho, se agachando ao meu lado na cadeira. A senhora está com uma cara diferente. Está pálida. Preciso falar com você. Agora. Minha voz saiu mais urgente do que eu queria, carregada de uma tensão que eu não conseguia disfarçar. Léo, amor, a Luísa vai levar você para ver os peixinhos do jardim lá fora, que tal? Eu disse para meu neto, tentando manter o tom casual apesar do tumulto interno. Você disse que queria levar um para casa, não disse? Mas eu quero ficar aqui com vocês, a festa está legal. Léo me olhava com aqueles olhinhos curiosos, e por um momento meu coração se despedaçou, pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descoberto o plano a tempo. Como alguém poderia querer fazer mal a essa criança inocente? Vai, campeão! Marcelo interveio, percebendo que precisávamos de privacidade. Meu irmão sempre foi sensível a essas coisas. Eu vou com vocês também. Quero mostrar para você como identificar um peixe dourado de verdade. Você sabia que eles podem viver mais de 20 anos? Sério, tio? 20 anos? Sério. E tem uns truques para saber a idade deles. Vem que eu te ensino. Quando eles se afastaram, eu me inclinei para Luísa e sussurrei. Tenho que te mostrar uma coisa, mas não aqui. Vamos para o jardim. Saímos discretamente pela porta lateral que dava para o jardim. Era um espaço bonito, bem cuidado, com algumas árvores frondosas, canteiros de rosas e um pequeno lago artificial com carpas coloridas, nadando preguiçosamente na água cristalina. O som da água caindo da pequena cascata artificial criava um ambiente quase zen, um contraste gritante com o caos que estava acontecendo na minha cabeça. Léo e Marcelo estavam do outro lado do lago, meu irmão apontando para a água enquanto contava algo que fazia meu neto rir e bater palmas. Por um momento, contemplei a cena, a inocência do menino, a paciência do meu irmão mais velho, a paz daquele ambiente. E pensei como era possível que tanta maldade existisse no mundo. Luísa, o que eu vou te contar pode parecer loucura, mas preciso que você acredite em mim. Minha voz saiu baixa, tremida. E preciso que você me ajude, porque sozinha eu não vou conseguir. Claro, mãe, a senhora está me assustando. Nunca vi a senhora assim. Ela estava certa. Em 13 anos morando comigo, desde que a adotei, Luísa nunca me viu verdadeiramente desesperada. Mesmo quando meu marido morreu, mesmo quando Mariana ficou doente, eu sempre tentei ser a rocha da família, a pessoa em quem todos podiam se apoiar. Mas aquilo era diferente. Aquilo mexia com o que eu tinha de mais precioso no mundo, meu neto. Tirei o bilhete da bolsa com mãos trêmulas e mostrei para ela. Vi o rosto da minha menina empalidecer conforme ela lia, os olhos se arregalando de horror. Meu Deus do céu, ela murmurou, levando a mão à boca. A outra mão segurava o papel como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Isso é uma tentativa de assassinato. É exatamente isso. E tem mais. O garçom que recebeu o bilhete disse que foi uma moça de vestido verde que entregou. Só tem uma pessoa aqui com vestido verde. A Glória. Luísa fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a informação, tentando fazer sentido daquilo tudo. Mas ela é tão tímida, tão submissa. Será que ela faria isso por conta própria? Submissa é a palavra certa. Submissa à irmã. Sempre vi como a Eva trata ela, como se fosse uma empregada, não uma irmã. A Eva. O nome saiu da boca dela carregado de nojo, de uma raiva contida que ela nunca tinha demonstrado tão abertamente. Sempre soube que havia algo podre naquela mulher.
Sempre. E você já teve a intuição de que alguém próximo não era quem parecia ser? Quantas vezes ignoramos nossos instintos por educação, por medo de parecer preconceituosos? Lembra da primeira vez que ela veio jantar em casa? Luísa continuou. E eu vi que ela estava revivendo as memórias, conectando os pontos que antes pareciam isolados. Como ela ficou incomodada quando o Léo quis mostrar o desenho que fez da mãe, a cara de nojo que ela fez? Eu lembrava assim. Léo tinha feito um desenho lindo da Mariana para o Dia das Mães e quis mostrar para Eva com aquela inocência típica de criança. Eva fingiu interesse, mas eu vi o desconforto, a irritação mal disfarçada. E aquela vez que o Léo teve uma crise de asma, Luísa continuou, e ela sugeriu que ele deveria tomar um remédio mais forte para resolver o problema de uma vez? Na época achei estranho, mas não quisemos acreditar que alguém pudesse ser tão cruel. Eu completei a frase. O que vamos fazer, mãe? Luísa segurou minha mão e eu senti o tremor nos dedos dela. O mesmo medo e determinação que estavam correndo nas minhas veias. Temos que contar para o Alexandre? Contar o quê? Que a mulher que ele ama, que ele está pensando em se casar, quer matar o filho dele? Você acha que ele vai acreditar? Ele está apaixonado, Luísa. Homem apaixonado não enxerga a realidade, nem se ela bater na cara dele com um pau. Era verdade, e doía admitir. Nos últimos meses, sempre que eu tentava fazer algum comentário sobre Eva, Alexandre se irritava. Mãe, a senhora precisa dar uma chance para ela. Ela é uma boa pessoa, só está tentando se adaptar à nossa família. Não é fácil competir com a memória da Mariana. Competir com a memória. Como se o amor fosse uma competição, como se para amar novamente fosse preciso apagar o que veio antes. E se mostrarmos o bilhete, Luísa sugeriu. Ela vai dizer que não escreveu. Vai inventar qualquer desculpa. Vai dizer que alguém está tentando prejudicá-la. Então, o que fazemos? Olhei para Léo do outro lado do jardim, correndo atrás de uma borboleta que tinha pousado perto do lago, e senti uma fúria protetiva tomar conta do meu peito. Primeiro, vamos proteger o Léo. Ele não come nada nesta festa, nada mesmo. A partir de agora, ou eu ou você estamos sempre com ele. Segundo, vamos ficar de olho na Eva e na Glória, observar cada movimento. E terceiro, eu pausei, sentindo uma determinação fria tomar conta do meu peito, uma resolução que eu não sabia que tinha. Vamos desmascarar essa cobra na frente de todo mundo. Luísa me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Mãe, isso é perigoso. Se ela é capaz de tentar matar uma criança, imagina o que pode fazer se sentir encurralada. Por isso mesmo, não podemos dar a ela a chance de fugir ou de inventar uma desculpa. Tem que ser aqui, agora, na frente de todos. Na frente do Alexandre, na frente dos convidados. Para que não haja dúvida, para que não haja volta. E se der errado? Não vai dar errado, porque eu tenho algo que ela não tem. O quê? A verdade. E uma avó desesperada é capaz de qualquer coisa para proteger seu neto. Naquele momento, vimos Léo correndo na nossa direção, com Marcelo logo atrás. Seu rosto estava corado de tanto correr, e ele trazia na mão uma pequena folha que tinha colhido de uma árvore. Vovó, tio Marcelo disse que posso levar um peixinho para casa, posso? Posso mesmo? Claro, amor. Eu forcei um sorriso, puxando-o para perto de mim, sentindo o cheiro do shampoo de bebê no cabelo dele, aquele cheiro que me tranquilizava desde que ele era pequeno. Mas primeiro vamos voltar lá para dentro. A festa está bonita e você não viu o bolo ainda. Posso comer um doce agora? Meu coração apertou com força. A pergunta inocente carregava tanto peso agora que eu sabia do perigo que ele correra. Agora não, Léo. Vamos esperar o jantar, está bem? A vovó prometeu que depois do jantar você pode comer quantos doces quiser. Mas por quê? Tem tantos doces gostosos na mesa. Vi uns brigadeiros que pareciam deliciosos. Porque a vovó disse. Eu respondi com mais firmeza do que pretendia, e imediatamente me arrependi do tom. Léo me olhou com aquela cara de quem não entendeu, mas não insistiu. Sempre foi uma criança obediente, graças a Deus. Mas vi a confusão nos olhinhos dele, e isso me partiu o coração. Desculpe, amor. É que a vovó quer que você coma o jantar primeiro, para crescer forte e saudável. Está bem, vovó. Voltamos para o salão,
E eu imediatamente procurei Eva com os olhos. Ela estava agora sentada na mesa principal, conversando animadamente com algumas amigas que eu não conhecia. Rindo alto demais, gesticulando exageradamente, falando rápido demais. Típico comportamento de quem está nervosa, mas tenta disfarçar. Eu conhecia esses sinais. Depois de 72 anos de vida, aprendi a ler pessoas. Luísa, você fica com o Léo. Não deixa ele se afastar de você nem por um segundo, nem para ir ao banheiro. E a senhora, o que vai fazer? Vou observar a cobra. Vou esperar ela se mover. Mãe, cuidado. Eu sempre fui cuidadosa, mas agora vou ser mais que isso. Vou ser implacável. Luísa, você fica com o Léo. Não deixa ele se afastar de você nem por um segundo. Eu vou. Beatriz. Me virei e vi Eva vindo na nossa direção, com aquele sorriso falso que eu agora odiava mais que tudo nesta vida. Ela caminhava com passos estudados, calculados, como uma atriz representando o papel da nora perfeita. Que bom que vocês voltaram. Estava sentindo falta da família. Ela se inclinou para abraçar Léo, mas eu rapidamente puxei meu neto para o outro lado. Ele está meio tímido hoje. Eu menti, observando cada microexpressão no rosto dela. Ah, que pena. Léo, amor, não quer dar um abraço na tia Eva? É meu aniversário, você sabe. Dia especial. O jeito como ela disse dia especial me deu calafrios. Quantos significados aquelas palavras tinham para ela. Ele está bem aqui comigo, Luísa interveio, colocando a mão no ombro do menino de forma protetora, quase possessiva. Eva olhou para Luísa com uma expressão que durou apenas alguns segundos, mas que eu captei perfeitamente. Era puro ódio, uma animosidade que ela nunca tinha demonstrado tão abertamente. Por um momento, a máscara escorregou completamente. Depois, voltou o sorriso falso. Claro, claro. Vocês são muito unidos mesmo, não é? Uma família tão coesa. Ela olhou para mim. Beatriz, posso falar com você um minutinho? Em particular, tenho uma coisa que gostaria de compartilhar. Meu sangue gelou. Claro. Sabia que era uma armadilha, mas precisava saber o que ela queria. Talvez fosse a oportunidade que eu precisava para tirá-la do sério, para fazê-la se revelar. Seguimos para um canto mais reservado do salão, próximo a uma das janelas grandes que davam vista para o jardim onde estivéramos havia pouco. Dali dava para ver o lago com os peixinhos. Um cenário tão pacífico que contrastava violentamente com a tensão que eu sentia no ar. Beatriz, eu queria muito que fôssemos amigas. Ela começou, com aquela voz melosa que me dava nojo. Cada palavra era calculada, estudada. Sei que não foi fácil para você aceitar outra mulher na vida do Alexandre. É claro que não foi fácil. Mariana era especial. Era parte da nossa família de verdade. Era mesmo. Alexandre fala dela com tanto carinho. Eva suspirou teatralmente e eu quase conseguia ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. Deve ser difícil competir com a memória de alguém tão perfeito, não é? Você não está competindo com memória nenhuma, Eva. Você está tentando ocupar o lugar dela. Mas algumas coisas não podem ser substituídas. E não posso? Não posso tentar fazer Alexandre feliz novamente? Ele merece uma segunda chance de ser feliz, não merece? Olhei nos olhos dela e vi frieza, cálculo, mentira. Cada palavra era uma peça num jogo de xadrez que ela pensava estar ganhando. Depende do que você está disposta a fazer para conseguir isso. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara dela escorregou. Vi uma expressão de pura maldade passar pelo rosto dela. Um vislumbre da verdadeira Eva escondida por trás da fachada. Eu faria qualquer coisa pelo Alexandre. Qualquer coisa. Inclusive machucar uma criança inocente? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Era o momento. Estava jogando todas as fichas na mesa. Eva ficou rígida, os olhos se estreitando como os de uma cobra pronta para dar o bote. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que estou falando. Beatriz, acho que você está confusa. Talvez seja a idade. Às vezes, pessoas mais velhas começam a imaginar coisas. Não me trate como se eu fosse senil, Eva. Eu sei exatamente o que você tentou fazer. Ela deu um passo para trás e, pela primeira vez desde que a conheci,
Vi medo nos olhos dela, mas durou pouco. A máscara voltou rapidamente. Não sei do que você está falando. Se você tem alguma acusação para fazer, acho melhor fazer na frente do Alexandre. Boa ideia. Eva não esperava essa resposta. Ela achou que eu ia recuar, que ia ficar com medo de causar uma cena, de parecer a sogra ciumenta e louca. Não me conhecia. O quê? Eu disse que é uma boa ideia. Vamos chamar o Alexandre. E todo mundo mais. O pânico agora era visível no rosto dela. A compostura estava se desfazendo rapidamente. Beatriz, vamos com calma. Talvez você tenha entendido alguma coisa errada. Pode ter havido algum mal-entendido. Mesa 8. Colocar camarão na porção da criança. Eu recitei as palavras do bilhete baixinho, observando a reação dela. Eva ficou lívida. Por um momento pensei que ela fosse desmaiar ali mesmo. Como eu consegui o bilhete? Talvez você devesse ter escolhido melhor onde deixá-lo cair. Ou talvez devesse ter treinado melhor sua cúmplice. Você não tem prova nenhuma de que eu escrevi isso. Não? Então não vai se importar se mostrarmos para todo mundo e perguntarmos quem reconhece a letra? Eva me olhou com um ódio que fez minha pele arrepiar. Naquele momento, tive certeza absoluta de que ela era capaz de qualquer coisa mesmo. Você não entende, Beatriz. Você não entende o quanto eu amo o Alexandre. Amor não é isso que você sente. Obsessão, talvez. Possessividade. Mas amor de verdade não tenta eliminar uma criança inocente. Aquele menino, ela começou, e pela primeira vez, a voz dela saiu sem disfarces, carregada de veneno puro. Aquele menino é um empecilho para a nossa felicidade. Alexandre nunca vai conseguir seguir em frente enquanto tiver aquela lembrança viva da Mariana. Você está falando do seu próprio enteado, uma criança de 7 anos que perdeu a mãe. Não é meu enteado ainda, e se depender de mim, nunca será. A frieza com que ela disse isso me fez perceber que estava diante de uma pessoa verdadeiramente perigosa. Não era apenas maldade comum. Era algo mais profundo, mais doentio. Você está louca. Louca. Louca é você, que não consegue aceitar que seu filho merece ser feliz de novo. Louca é aquela Luísa, que fica se intrometendo onde não é chamada, fazendo o papel de santa. E louco é o Alexandre, que insiste em carregar o peso daquele menino quando poderia recomeçar a vida comigo. O peso? Você está falando de uma criança que perdeu a mãe aos 5 anos e que deveria estar num colégio interno, longe daqui, aprendendo a ser independente. Em vez disso, fica grudado na saia da avó e da babá, impedindo o pai de viver. Agora eu entendia tudo. Eva não queria apenas o Alexandre. Ela queria uma versão dele que não incluísse Léo, que não incluísse memórias da Mariana, que não incluísse nossa família. Ela queria reinventar meu filho à imagem e semelhança do que ela considerava ideal. Você sabe que Alexandre jamais abandonaria o filho, não sabe? Então, decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Não ia ser culpa minha se ele comesse alguma coisa que faz mal para ele. Acidentes acontecem o tempo todo. A frieza com que ela disse isso me deixou nauseada. Não ia ser acidente, ia ser assassinato. Prove. Naquele momento, senti uma presença atrás de mim. Me virei e vi Glória, a irmã da Eva, parada a alguns metros de distância. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado, e tremia visivelmente. Glória? Eva disse, com uma voz que tentava soar normal, mas estava claramente abalada. Eu ouvi tudo, Eva. A voz da menina saiu trêmula, mas determinada. Ouvi toda a conversa de vocês. Glória, você não entende. Eu entendo sim. Entendo que você me fez ser sua cúmplice numa tentativa de homicídio. As lágrimas começaram a descer pelo rosto da garota. Como você pôde me fazer isso? Como pôde me usar assim? Eva olhou em volta, desesperada, como um animal acuado procurando uma saída. Glória, você está exagerando. Não era nada disso. Era exatamente isso, Glória gritou, atraindo a atenção de alguns convidados próximos. Você me disse que era só uma brincadeira para assustar o menino. Disse que queria ver se ele era realmente alérgico ou se era frescura. Mentiu para mim. A situação estava saindo do controle, e eu sabia que precisava agir rápido antes que Eva tentasse fugir ou inventar alguma desculpa. Alexandre!
Gritei com toda a força dos meus pulmões. O salão inteiro silenciou. Todas as conversas pararam, a música pareceu mais baixa e todos os olhos se voltaram para nós três. Alexandre apareceu quase correndo, com uma expressão preocupada. Mãe, o que aconteceu? Filho, preciso falar com você e com todos. Mãe, agora não é hora de... Agora é exatamente a hora. Tirei o bilhete da bolsa e estendi para ele. Leia isso. Alexandre pegou o papel com reluctância e vi seu rosto mudar completamente conforme lia. O que é isso? A voz dele saiu rouca. É um bilhete que sua namorada escreveu pedindo para colocar em camarão na comida do seu filho. O silêncio no salão era sepulcral. Eva estava encostada na parede como se quisesse desaparecer. Isso não pode ser verdade. Alexandre olhou para Eva e vi nos olhos dele a esperança desesperada de que aquilo fosse um mal-entendido. Conte para ele, Eva, eu disse com a voz firme. Conte para o homem que você diz amar o que pretendia fazer com o filho dele. O silêncio que tomou conta do salão era ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado, como se todos os 150 convidados tivessem virado estátuas. Até a música ambiente pareceu diminuir, deixando apenas o som abafado da nossa respiração pesada e o bater desenfreado do meu coração. Alexandre segurava o bilhete com mãos trêmulas, lendo e relendo aquelas palavras malditas. Vi quando a realidade começou a se formar na mente dele, quando a negação deu lugar ao horror, quando o amor cego começou a rachar diante da evidência crua e cruel. Eva! A voz dele saiu rouca, quebrada. Me diz que isso não é verdade. Me diz que você não escreveu isso. Eva estava encostada na parede, mais pálida que um cadáver. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar, mas então vi algo terrível acontecer. Ela se recompôs. Como uma cobra que se prepara para o último bote, ela endireitou os ombros e forçou um sorriso. Alexandre, amor, você vai acreditar numa velha confusa em vez de acreditar em mim? Sua voz saiu doce, manipuladora. Olha só o que ela está fazendo, estragando nosso dia especial com essas fantasias. Fantasias? Glória gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me fez entregar esse bilhete. Você disse que era uma brincadeira. Glória está mentindo, Eva disse sem nem piscar. Ela tem ciúmes de mim, sempre teve, desde pequena. Eu estou mentindo? Glória berrou, e todo o salão se virou para ela. Eu que estou mentindo! Você me disse que queria testar se o menino era mesmo alérgico. Disse que se ele não morresse, provaria que a família estava exagerando. O que ela disse foi como um soco no estômago de todos nós. Até Eva pareceu se dar conta de que tinha ido longe demais. Ela está delirando. Eva tentou novamente, mas sua voz estava falhando. Chega! Alexandre explodiu e sua voz ecoou pelo salão inteiro. Chega de mentiras! Meu filho estava irreconhecível. O homem calmo, ponderado, que sempre tentava resolver tudo na conversa, tinha desaparecido. Em seu lugar estava um pai desesperado, um homem que acabava de descobrir que havia colocado seu filho nas mãos de uma assassina. E você já passou pela experiência de descobrir que alguém que você amava não era quem você pensava que era? Já sentiu o chão desabar debaixo dos seus pés assim? Onde está meu filho? Alexandre olhou em volta desesperado. Onde está o Léo? Está aqui, papai. A vozinha frágil do meu neto cortou o ar tenso como uma faca. Léo apareceu ao lado da Luísa, segurando a mão dela, com aquela expressão confusa que as crianças fazem quando percebem que os adultos estão brigando, mas não entendem o porquê. Alexandre correu até o filho e o pegou no colo, abraçando-o como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Papai, por que todo mundo está gritando? Léo perguntou, passando os bracinhos em volta do pescoço do pai. Não é nada, filho, não é nada. A voz do Alexandre estava embargada de emoção. Eva, vendo que estava perdendo terreno, tentou uma última cartada. Alexandre, por favor, deixa eu explicar. Isso tudo é um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Luísa se adiantou, e pela primeira vez desde que a conhecia,
Vi minha filha adotiva verdadeiramente furiosa. Você tentou matar uma criança e chama isso de mal-entendido? Eu nunca. Você admitiu, Glória gritou novamente. Eu ouvi. Você disse que aquele menino era um empecilho. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Luísa, minha Luísa doce e pacífica, que nunca levantava a voz nem para espantar uma mosca, se aproximou de Eva com passos determinados. Você, ela disse, a voz tremendo de raiva contida, você é um monstro. E então, numa velocidade que surpreendeu a todos, Luísa deu um tapa no rosto da Eva que ecoou pelo salão inteiro. O som foi como um trovão. Eva cambaleou, levou a mão ao rosto e, pela primeira vez desde que a conhecia, vi medo genuíno nos olhos dela. Luísa! Alexandre gritou, mas eu vi que, no fundo, ele aprovava. Essa criança, Luísa disse, apontando para Léo, que estava nos braços do pai, perdeu a mãe aos 5 anos. 5 anos, Eva? Você sabe o que é uma criança de 5 anos ter que se despedir da mãe no hospital? As lágrimas escorriam pelo rosto da Luísa enquanto ela falava, mas sua voz estava firme, determinada. Eu sei. Eu sei porque eu estava lá. Eu segurei a mão dele quando ele disse, "Tchau, mamãe, pela última vez." Eu que enxuguei as lágrimas dele durante meses. Eu que acordava de madrugada quando ele chorava pedindo pela mãe. O salão estava em silêncio absoluto. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. E você? Luísa continuou se virando para Eva. Você queria tirar dele a única família que ele tem? Queria matá-lo para ter o Alexandre só para você? Eu não. Eva gaguejava. Você não? O quê? Não é um monstro? Não planejou assassinar uma criança inocente? Foi nesse momento que Davi, o garçom, apareceu correndo. Senhora Beatriz! Senhora Beatriz! Ele estava ofegante, desesperado. O chefe disse que uma moça foi na cozinha perguntando se o bilhete já tinha sido executado. Todas as cabeças se viraram para ele. Que moça? Perguntei. A mesma de vestido verde que me deu o bilhete. Ela perguntou se já tinham colocado o camarão na comida da mesa 8. Glória desabou a chorar. Eu fui. Ela soluçou. Eu fui porque a Eva mandou. Ela disse que se eu não fosse verificar, ela nunca mais ia falar comigo. Eva estava encurralada. Não tinha mais para onde correr. Não tinha mais como mentir. Vocês não entendem, ela disse. E pela primeira vez, a máscara caiu completamente. Sua voz estava fria, calculista. Alexandre merecia uma vida nova, uma vida limpa, sem bagagem do passado. Bagagem? Alexandre rugiu. Meu filho é bagagem? Aquele menino nunca vai deixar você esquecer a Mariana. Nunca! Você olha para ele e vê ela. Como eu posso competir com isso? Você não compete. Você não deveria competir. Alexandre estava fora de si. Um pai não escolhe entre o filho e a namorada. Deveria. Eva gritou de volta e finalmente mostrou quem realmente era. Se você me amasse de verdade, faria essa escolha. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelos soluços do Léo, que mesmo não entendendo tudo, sentia a tensão e o medo no ar. Papai, ele sussurrou. A tia Eva não gosta de mim? Alexandre olhou para o filho, depois para Eva, e eu vi o momento exato em que qualquer resquício de amor que ele sentia por ela morreu. A tia Eva não vai mais estar na nossa vida, filho. Nunca mais. Por quê? Porque ela tentou fazer mal para você. E papai nunca vai deixar ninguém fazer mal para você. Eva riu. Uma risada amarga, cruel. Quer saber a verdade? Aquele moleque mesmo morto ia continuar atrapalhando nossa vida, porque você nunca ia parar de se sentir culpado. Foi demais. Alexandre entregou Léo para Luísa e se aproximou de Eva com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Sai da minha vista, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Sai da minha vista antes que eu faça alguma coisa que vou me arrepender. Alexandre, eu disse para sair! O grito dele foi tão intenso que Léo começou a chorar. Luísa imediatamente o consolou, levando-o para longe da confusão. Eva olhou em volta, procurando apoio, procurando alguém que acreditasse nela,
mas só encontrou olhares de nojo e repulsa. Vocês vão se arrepender, ela disse, a voz cheia de veneno. Vocês vão ver que eu estava certa. Ele nunca vai conseguir te amar de verdade, Luísa, porque você sempre vai ser apenas a substituta da Santinha Mariana. Cala a boca! Marcelo gritou, se aproximando dela. Meu irmão estava vermelho de raiva. Cala essa boca imunda! É verdade, e vocês sabem, Eva continuou, como se tivesse perdido completamente o controle. Ela vai viver sempre na sombra de uma morta. E ele vai viver sempre se sentindo culpado por não conseguir amar você como amou a primeira esposa. Foi então que aconteceu algo inesperado. Alexandre se virou para Luísa, que estava tentando acalmar Léo, e caminhou até ela. Luísa, ele disse, a voz ainda tremida pela emoção. Alexandre, agora não é hora. É sim. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu sou um idiota completo. Alexandre, eu fui um cego. Durante todo esse tempo, o amor da minha vida estava aqui, cuidando do meu filho, cuidando da minha família. E eu fui atrás de uma assassina, eu completei. De uma assassina. Ele confirmou, sem tirar os olhos da Luísa. Me perdoa por ter sido tão burro. Você não precisa me pedir perdão por nada. Preciso sim, preciso porque você salvou meu filho. Vocês duas salvaram meu filho. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E eu estava cego demais para ver que vocês estavam tentando me proteger. Eva, vendo a cena, surtou completamente. Vocês vão se arrepender, ela berrou. Todos vocês. Foi quando dois homens de terno se aproximaram. Eram seguranças do salão. Senhora, vamos ter que pedir para a senhora se retirar. Um deles disse educadamente. Eu saio sozinha, Eva respondeu, tentando manter alguma dignidade. Mas antes de ir embora, ela se virou para mim uma última vez. Você ganhou desta vez, velha, mas isso aqui não vai dar certo. Uma família construída em cima de mentira e conveniência não dura. A única mentirosa aqui é você, eu respondi, com toda a dignidade que consegui reunir. E nossa família não é construída em mentira, é construída em amor. Algo que você nunca vai entender. Eva saiu escoltada pelos seguranças, seguida por uma Glória ainda soluçando. A menina se aproximou de nós antes de sair. Me desculpem, ela disse entre lágrimas. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que ela queria realmente fazer mal ao menino. Você é nova, Glória, eu disse, sentindo pena da garota. E foi manipulada por uma pessoa cruel. Mas agora você sabe quem sua irmã realmente é. Ela não é mais minha irmã, Glória respondeu, secando as lágrimas. Uma pessoa que faz isso com uma criança não é família minha. Depois que elas saíram, o salão continuou em silêncio por alguns momentos. Os convidados não sabiam como reagir, se deviam ir embora, se deviam fingir que nada aconteceu. Foi Alexandre quem quebrou o silêncio. Pessoal, ele disse, a voz ainda rouca, peço desculpas pelo que aconteceu aqui hoje. Vocês vieram para uma festa e presenciaram isso. Não precisa pedir desculpa, filho. Dona Helena, a vizinha, se manifestou. Você foi enganado por uma pessoa muito ruim. É verdade, disse outro convidado. O importante é que descobriram a tempo. Aos poucos, os convidados foram se aproximando, oferecendo apoio, abraços. A festa tinha acabado, mas nossa família tinha se salvado. Léo, que estava no colo da Luísa, olhou para Alexandre. Papai, agora posso comer um doce? A pergunta inocente fez todos rirem, aliviando um pouco a tensão. Pode, meu amor. Pode comer quantos quiser. Enquanto Léo corria para a mesa de doces acompanhado pelo tio Marcelo, Alexandre se aproximou de mim. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na senhora, por ter defendido aquela pessoa. Você estava apaixonado, filho. Homem apaixonado não enxerga perigo nem se vier com uma placa na testa. Mas a senhora viu, e a Luísa viu. Intuição feminina e instinto de proteção. Alexandre olhou para Luísa, que organizava os presentes que tinham sido dados para Eva. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que eu tenho chance com ela? Olhei para meu filho,
aquele homem de 40 anos que parecia um menino inseguro, e sorri. Filho, vocês já são uma família há anos, só vocês dois que não perceberam ainda. E foi assim que o aniversário da Eva virou o dia em que nossa família descobriu o quanto se amava. O dia em que o mal foi desmascarado e o amor verdadeiro finalmente teve chance de florescer. Mas ainda havia consequências para enfrentar, e eu sabia que nossa jornada estava longe de terminar. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível. 3 meses desde que descobrimos do que Eva era capaz. 3 meses desde que nossa família quase foi destruída por uma pessoa que conseguiu enganar a todos nós com sua máscara perfeita. Estou aqui na cozinha da minha casa, preparando o almoço de domingo, ouvindo as risadas do Léo no quintal. Ele está brincando com Alexandre e Luísa, tentando ensinar para eles como fazer bolinhas de sabão que não estourem. É uma cena tão normal, tão cheia de paz, que às vezes ainda não acredito que quase perdemos tudo. A vida tem dessas ironias. O que era para ser o aniversário da Eva acabou se tornando o dia do renascimento da nossa família. O dia em que paramos de fingir que estava tudo bem e enfrentamos a realidade de frente. Os primeiros dias depois da festa foram difíceis. Léo ficou confuso, fazendo perguntas que eram dolorosas de responder. Vovó, por que a tia Eva queria fazer mal para mim? Papai, eu fiz alguma coisa errada? Por que ela não gostava de mim? Como explicar para uma criança de 7 anos que existe maldade gratuita no mundo? Como fazer um menino entender que não foi culpa dele, que algumas pessoas simplesmente carregam um veneno na alma que as faz querer destruir a felicidade dos outros? Alexandre ficou devastado, não apenas pela descoberta da verdadeira natureza da Eva, mas pela culpa. Durante semanas ele se torturou, repetindo sempre: como eu pude ser tão cego? Como pude colocar meu filho em perigo assim? Foi Luísa quem conseguiu tirá-lo desse buraco negro de autocompensação. Com a paciência infinita que sempre teve, ela se sentava com ele todas as noites depois que Léo dormia, conversavam até tarde, ela segurava a mão dele quando ele chorava de arrependimento. Você não é culpado por ter sido enganado por uma psicopata. Ela repetia todas as vezes que ele se culpava. Você é culpado apenas de ter um coração bom demais, que não consegue imaginar tanta maldade. E eu, observando de longe, via o que meus velhos olhos sempre tinham visto. Esses dois se amavam há anos, só não tinham coragem de admitir. A investigação policial que se seguiu revelou coisas sobre Eva que nos deixaram ainda mais chocados. Descobrimos que ela tinha um histórico de relacionamentos destrutivos, que já tinha tentado afastar outros homens dos filhos, que usava Glória como cúmplice em diversos esquemas manipulativos. Glória, coitada, se tornou a principal testemunha contra a própria irmã. Descobrimos que Eva a controlava há anos, usando chantagem emocional, ameaças de abandono, manipulação psicológica. A menina era vítima tanto quanto nós. Ela sempre dizia que éramos uma família, que tínhamos que nos proteger. Glória me contou numa das vezes que veio nos visitar. Mas, na verdade, eu era só uma ferramenta que ela usava quando precisava. A justiça foi feita. Eva foi denunciada por tentativa de homicídio e por outros crimes que a investigação revelou. Foi condenada e está cumprindo pena. Às vezes me pergunto se ela, na prisão, já se deu conta da monstruosidade do que tentou fazer. Mas acho que pessoas como ela nunca realmente se arrependem. Elas apenas lamentam ter sido descobertas. Durante todo esse processo, algo lindo foi acontecendo dentro da nossa casa. Alexandre e Luísa foram se aproximando cada vez mais, não como cunhados, não como amigos, mas como 2 adultos que finalmente permitiram que seus corações falassem mais alto que o medo. Lembro do dia em que Alexandre finalmente se declarou. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois da festa. Léo estava dormindo após o almoço, e eu fingia ler revista na sala, mientras eles lavavam a louça na cozinha. Luísa, eu ouvi Alexandre dizer, a voz meio trêmula. Oi, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que Mariana ficaria brava se eu me apaixonasse de novo? Houve um silêncio longo. Eu estava fingindo ler, mas meu coração batia acelerado. Por que você está perguntando isso? A voz da Luísa saiu baixinha. Porque eu me apaixonei.
E não é de novo. É pela primeira vez. Alexandre, deixa eu terminar, por favor. Eu achava que amava a Mariana, e amava mesmo, mas era um amor jovem, um amor de descoberta. Com você é diferente. Com você é um amor maduro, um amor que conhece dor, que conhece perda, que escolhe ficar mesmo quando é difícil. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mentre eu ouvia meu filho, finalmente, sendo honesto com seus sentimentos. Eu te amo, Luísa. Te amo há anos. Te amo como mulher. Te amo como mãe do meu filho. Te amo como companheira de vida. Alexandre, Você não precisa responder agora. Só precisava falar. Precisava que você soubesse que quando quase perdi o Léo, percebi que, na verdade, quase perdi vocês dois. E não posso viver sem vocês. O que aconteceu depois, eu não ouvi direito, porque eles abaixaram a voz. Mas no dia seguinte, quando acordei, os dois estavam no café da manhã de mãos dadas, sorrindo como dois adolescentes apaixonados. E Léo? Léo foi o primeiro a perceber a mudança. Vovó, ele me disse naquela manhã, o papai e a Luísa agora vão namorar? Acho que sim, amor. O que você acha disso? Eu acho bom. A Luísa sempre foi minha mãe mesmo, né? Agora vai ser de verdade. A simplicidade com que as crianças veem o mundo às vezes me impressiona. Para Léo, Luísa sempre foi mãe. A única diferença é que agora seria oficial. 2 meses depois, numa cerimônia simples no nosso jardim, Alexandre e Luísa se casaram. Foi uma festa pequena, só família e amigos próximos. Léo foi o porta-alianças, radiante no seu terninho azul marinho. Marcelo veio de Salvador especialmente para a cerimônia. Agora sim, ele me disse durante a festa. Nossa família está completa de verdade. Eu estava sentada numa cadeira decorada com flores, observando os noivos dançarem, quando Léo se aproximou de mim. Vovó, agora posso chamar a Luísa de mãe? Sempre pôde, amor. Sempre pôde. E posso te contar um segredo? Claro. Ele se inclinou para sussurrar no meu ouvido. Eu sempre soube que a tia Eva era má. Por isso te contei sobre o papel. Meu coração se apertou. Como você sabia, amor? Ela tinha os mesmos olhos da bruxa do filme que você não me deixa assistir. Olhos que não sorriem junto com a boca. Crianças. Elas realmente veem coisas que nós adultos perdemos. Hoje, 3 meses depois de tudo, estamos aqui reunidos para mais um almoço de domingo. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, todos estamos onde deveríamos estar desde sempre. Alexandre está mais leve, mais presente, conseguiu perdoar a si mesmo e entender que foi vítima de uma manipuladora profissional. Voltou a sorrir de verdade, a brincar com o filho, a fazer planos para o futuro. Luísa está radiante. Finalmente pode demonstrar abertamente o amor que sempre sentiu por essa família. Não precisa mais fingir que é apenas a filha adotiva que ajuda. Pode ser esposa, pode ser mãe, pode ser mulher completa. E Léo? Léo está sendo apenas criança. Brinca, ri, faz travessuras, pede para ficar acordado até mais tarde, reclama da comida saudável que Luísa insiste em fazer. Está sendo apenas um menino normal, sem o peso de ser uma lembrança viva de ninguém, sem precisar carregar culpa por existir. Vovó! Léo aparece correndo na cozinha, interrompendo minhas reflexões. Você vem brincar com a gente? Claro, amor. O que vocês estão fazendo? Papai está tentando fazer uma casinha na árvore, mas não está conseguindo. Acho que ele precisa da sua ajuda. Rio da sinceridade do meu neto. Vamos lá então salvar o papai. Saímos para o quintal, onde Alexandre luta com algumas tábuas e pregos, mientras Luísa ri das tentativas dele de construir algo que se pareça com uma casinha. Mãe, a senhora que é boa nessas coisas de marcenaria, Alexandre diz quando me vê chegando. Eu não sou boa em marcenaria, filho. Seu pai é que era, mas posso tentar ajudar. E lá vamos nós, os 4, tentando construir uma casinha na árvore que provavelmente vai desabar na primeira chuva forte. Mas não importa. O que importa é que estamos todos juntos, que estamos seguros, que estamos vivos. Enquanto trabalho com as tábuas, penso em como a vida é imprevisível. Há 3 meses, nossa família estava à beira da destruição.
Uma mulher doente havia conseguido se infiltrar em nossa vida e quase conseguiu destruir tudo o que tínhamos de mais precioso. Mas somos mais fortes do que ela imaginou. O amor verdadeiro sempre é mais forte que o mal. Vovó, Léo me chama novamente. Você acha que a casinha vai ficar boa? Olho para a estrutura meio torta que estamos construindo, para meu filho tentando pregar uma tábua de cabeça para baixo, para Luísa rindo da situação toda, para meu neto com as mãos sujas de tinta e os olhos brilhando de alegria. Vai ficar perfeita, amor. Vai ficar exatamente como tem que ser. E é verdade. Nossa família pode não ser perfeita no sentido tradicional. Pode ter arranhões, cicatrizes, tábuas meio tortas. Mas é nossa. É construída com amor, com perdão, com segundas chances, com a certeza de que alguns laços são inquebráveis. Às vezes penso na Eva, se ela consegue dormir à noite sabendo que tentou matar uma criança inocente. Mas depois lembro que pessoas como ela não são problema meu. Meu problema é cuidar da minha família, proteger as pessoas que amo, ensinar para meu neto que o mundo pode ter pessoas más, mas também tem pessoas boas dispostas a lutar pelo que é certo. A casinha na árvore finalmente fica pronta, mesmo meio torta. Léo sobe primeiro, gritando de alegria. Vovó, olha como fica bonita a vista daqui de cima. E ele tem razão. A vista está linda. A vista da nossa família reunida, inteira, protegida pelo amor verdadeiro. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você reconheceu a importância de proteger as crianças e de confiar nos nossos instintos, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todos merecem estar numa família onde o amor verdadeiro vence o mal.